Para que a gente entre nisso, a gente precisa compreender as ideias de Mendel, tá? Mendel, ele estudou a transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, dessas características que são hereditárias, tá? Ele foi um monge e os estudos dele foram a base para explicar os mecanismos da hereditariedade. Então, ele ficou conhecido como pai da genética. Tudo bem? Mendel, a partir dos experimentos dele, ele postulou que seria ali a primeira lei de Mendel, que está associada ou, na verdade, monohibridismo. Tudo bem? Mendel, ele utilizou em seus experimentos plantas de ervilhas. Isso mesmo, ele pegou plantas de ervilhas para fazer os seus experimentos e para poder ali, estudar a hereditariedade, tá? Por que ele escolheu usar ervilhas, né? Porque elas apresentavam um grande número de descendentes. O ciclo evolutivo das plantas de ervilhas, eles são curtos, o que permitiu ele fazer a análise de várias gerações sucessivas. Elas apresentavam características bem visíveis e de fácil observação. Elas fazem autopolinização. Eu já vou explicar para vocês melhor o que seria autopolinização. E aí, o que Mendel fez? Ele aplicou os conhecimentos matemáticos na análise dos resultados que ele obteve nesse experimento dele, que eu já vou explicar para vocês como é que funcionou, e estabeleceu uma relação numérica entre esses resultados, tá? E nessa época, ainda não se sabia da existência dos genes, dos cromossomos ou DNA. Então, ou seja, ele fez tudo ali com base na observação que ele estava tendo em relação ali às plantas de ervilha e como é que as características iam passando de geração para geração. E associou isso através de matemática, tá? Para analisar os resultados que ele observou. Bom, falei aqui qual foi o tipo de amostra, vamos dizer assim, né? Que Mendel utilizou, as plantas de ervilha, por que ele utilizou isso. Agora eu vou explicar para vocês o que exatamente Mendel fez para poder postular a primeira lei dele, que também é chamada de monohibridismo. Bom, Mendel, ele realizou cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas que ele considerava pura. O que para ele era ser uma ervilha pura? Era uma ervilha, né, que após 6 gerações ainda apresentava as mesmas características. Um dos primeiros cruzamentos que ele fez foi realizado com a intenção de visualizar as cores das sementes. Tudo bem? Então, Mendel, ele cruzou plantas com sementes verdes com plantas de sementes amarelas. E esse cruzamento que ele fez, que eu estou falando esse tempo todo, ele era feito transportando o pólen da flor de uma planta para a flor de outra planta. Então, ele cruzava plantas que tinham características diferentes, que tinham sementes de características diferentes. E ele queria ver como é que essas características iam ser transmitidas ao longo do tempo. Tudo bem? Então, as plantas que foram inicialmente utilizadas ali no experimento, as plantas progenitoras, as que ele considerava pura, né? Elas ficaram sendo chamadas de geração parental ou P, tudo bem? As sementes produzidas pelas parentais, pelo cruzamento ali entre as duas sementes puras ali da geração parental, elas formaram a primeira geração de filhos, ou geração F1. As plantas produzidas pelos filhos formavam a segunda geração de filhos, ou geração F2. E assim sucessivamente. Ele foi cruzando as plantas que eram obtidas através dos diferentes cruzamentos que ele foi fazendo. Então, ele fez o primeiro cruzamento com a geração parental, gerou a geração de filhos, na geração de filhos, né, que é a geração F1. Depois ele cruzou a geração F1 e gerou a segunda geração de filhos, ou a geração F2. E assim sucessivamente, tá? A gente vai parar aqui no F2 porque já vai ser o suficiente para a gente entender como se deu ali o experimento de Mendel, tudo bem? A geração F1, o que ele observou? Que a geração F1, ele teve apenas plantas de sementes amarelas, que ele considerou como sendo uma característica dominante. Por conta disso, a conclusão que ele chegou é que as plantas de sementes amarelas, né, o fato de você ter semente amarela, é uma característica dominante. E a característica que não se manifestou ali na primeira geração, que é a semente verde, ele considerou como sendo uma característica recessiva. Então, a característica dominante, ela prevalece, vamos dizer assim, frente à característica recessiva. A característica recessiva, ela tem maior dificuldade de se expressar. Vamos dizer dessa maneira. Já vocês vão entender isso melhor.
Então aqui a gente tem um esqueminha de como foi esse experimento de Mendel que fez ele chegar ali na primeira lei, né, no monohibridismo. Bom, o que acontece? Como eu falei para vocês, ele fez um primeiro cruzamento entre plantas que ele considerava puras, né? Então vamos só para simplificar, a gente vai chamar aqui ervilha verde e ervilha amarela. Então ele cruzou uma ervilha verde lá com uma ervilha amarela. E ele obteve, isso é o que a gente chama de geração parental, tá? E ele obteve ali na primeira geração de filhos, na geração F1, 100% de plantas, né, que possuíam sementes amarelas. Então ele considerou essa característica aqui da ervilha amarela, de ser amarela, como uma característica dominante, porque ela prevaleceu frente à característica de ser verde. E quando ele fez, aí o que ele fez, na verdade? Na geração F1, ele fez o que a gente chama de autopolinização. Lembra que eu falei para vocês que as ervilhas que ele escolheu, né? As plantas de ervilha, elas podiam fazer autopolinização? Então, esse é o nome dado ao processo realizado por algumas espécies de vegetais em que a parte masculina produz o pólen, que é lançado sobre a parte feminina da mesma planta, realizando o que a gente chama de autofecundação, tá? Então, ele cruzou essas mesmas, a geração F1 com a própria geração F1 ali pelo processo de autopolinização. Tudo bem? Aí o que ele observou? Que na segunda geração de filhos, na geração F2, ele teve 3 ervilhas amarelas e uma verde. Então, a característica verde que é recessiva, ela se expressou aqui na segunda geração de filhos, tá? Então, a gente diz que ele teve uma proporção de 3:1. 3 ervilhas amarelas e uma verde, tudo bem? Atualmente, com os conhecimentos que a gente tem sobre as características hereditárias contidas ali nos genes, e que são transmitidas pelos gametas na fecundação, convencionou-se a gente representar os genes alelos por letras. Tudo bem? Então, os genes que expressam as características dominantes vão ter letra maiúscula. Os genes que expressam as características recessivas vão ter letras minúsculas. Tudo bem? Cada indivíduo vai apresentar 2 alelos de cada gene. Então, a gente deve representar sempre por 2 letras. Tudo bem? Os indivíduos puros possuem 2 alelos iguais, que ficou conhecido, né, como homozigotos. Então, os homozigotos são aqueles que possuem 2 alelos iguais. Se eu for um homozigoto dominante, que eu falei para vocês que a gente representa com a letra maiúscula, eu vou ter Vzão. Tudo bem? Homozigotos recessivos, né, a gente viu que os genes que expressam características recessivas a gente representa com letra minúscula, eu vou chamar de Vzinho, tá vendo? Eu tenho 2 alelos iguais, tá? Agora, quando eu tenho indivíduos que não são puros, né, eu vou ter 2 alelos diferentes. E eles ficaram conhecidos como heterozigotos ou híbridos. Então, nesse caso aqui das ervilhas, que a gente está usando a letra V, eles seriam expressos por Vzinho, tá? Convenciona que a gente sempre usa a letra maiúscula aqui primeiro, tá, gente? Quando a gente está expressando um indivíduo que é heterozigoto ali, que tem 2 alelos diferentes, tudo bem? Então, a gente pode, a partir daqui, dizer o seguinte: a ervilha amarela, que é aquela que apresenta característica dominante, ela vai ser homozigoto dominante, ou seja, Vzão. Ela é pura, que nem a gente falou. A verde, que apresenta característica recessiva, ela vai ser o quê? Homozigoto recessiva, ou seja, Vzinho. Quando eu for cruzar essas minhas 2 gerações, como se a gente fosse fazer um chuveirinho, ó. Vzinho com Vzão, esse Vzinho com esse Vzão, esse Vzinho com esse Vzão, esse Vzinho com esse Vzão. Então, o que eu vou formar na primeira geração, todos vão ser heterozigotos, certo? E por eu ter uma letra maiúscula aqui, vamos dizer, isso me indica que a característica dominante prevalece. Então, todos vão ser ervilhas amarelas heterozigotas. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então, vamos lá. Então, como a primeira geração ali, ela apresenta um genótipo Vzinho para a cor da semente, parte dos seus gametas vai apresentar o alelo V, maiúsculo, Vzão, que vai estar ali associada à cor da semente amarela. E a outra parte dos gametas vai apresentar o alelo Vzinho, que está ali associado à cor da semente verde. Porque a gente viu
que os gametas, eles apresentam metade ali do número de cromossomos, metade do material genético, vamos dizer assim. Então, a gente vai separar. Nos gametas eu vou ter só Vzão ou só Vzinho nesse caso aqui, quando a gente está falando da geração F1, tudo bem? Bom, o encontro dos gametas, ele vai acontecer ao acaso. Então, a gente vai ter diferentes possibilidades de como as características podem ser expressadas. E a gente vai ver isso através do genótipo formado, tudo bem? Então, tá aqui. Na geração F1, o que ele fez? Ele teve autopolinização. A gente viu que o genótipo da geração F1 é Vzão, Vzinho. Então, eu vou ter um cruzamento entre Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Então, os gametas, eu vou separar. Eu vou ter um gameta, né? Vzão, que é o da cor amarela, e um Vzinho, que é o da cor verde. Isso para os dois. E isso aqui, esses diferentes gametas, é que vão se cruzar, tá? E aí a gente vai poder ter vários cruzamentos aqui, como vocês estão vendo, várias possibilidades. Assim parece muito complicado. Então, para facilitar a nossa vida na hora de fazer aqueles cruzamentos sem a gente enlouquecer com tanta setinha, existe o que a gente chama de quadro de Punnett. No quadro de Punnett, a gente vai ter essa divisão aqui que vocês estão vendo. Aqui em cima, a gente vai escrever ou os gametas masculinos ou os gametas femininos, não tem problema nenhum, aonde você vai colocar cada um deles. O importante é que os dois estejam aqui no quadro, em algum lugar, tá? Ou aqui, ou aqui. Então, aqui tá, gameta masculino, gameta feminino. E nesses quadrinhos que a gente tem aqui, ó, é que a gente vai fazer os cruzamentos. Então, vamos prestar atenção. Nesse caso aqui, no caso das nossas ervilhas, da geração F1, a gente está cruzando Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Então, os gametas vão ser os mesmos, né? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Tanto masculino quanto feminino. Bom, para fazer o cruzamento, eu vou simplesmente juntar o que tá aqui, ó. Nesse meu primeiro quadrinho, eu vou juntar esse gameta com esse gameta. Ou seja, eu vou ter Vzão, Vzão. Eu tenho o quê? Homozigoto dominante. Ervilha amarela. Nesse quadrinho aqui, eu vou juntar esse gameta com esse gameta. Vzão, Vzinho. Lembrando que a gente geralmente expressa o Vzão, a letra maiúscula primeiro. Então, aqui eu tenho heterozigoto, um híbrido, mas o que vai prevalecer é a minha característica dominante. Ervilha amarela. Nesse aqui, eu vou juntar esse gameta com esse gameta. Vou ter também Vzão, Vzinho. Heterozigoto, característica que vai prevalecer a dominante, ervilha amarela. E aqui eu vou ter Vzinho, Vzinho. Então, aqui é que eu vou ter a minha ervilha verde, onde eu não tenho a presença de uma letra maiúscula, ou seja, aqui é recessivo. O que vai aparecer aqui eu tenho o quê? Um homozigoto recessivo. Eu vou ter a minha ervilha verde, porque eu não tenho nenhuma característica dominante aqui para poder prevalecer. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ter uma proporção 3:1? 3 ervilhas amarelas e uma verde? Então, ou a gente pode dizer, né, que de 100% aqui, vamos dizer que 4 é 100%, se 3 são amarelas, 75% das minhas ervilhas formadas na geração F2 são amarelas. O que me diz que 25% delas são verdes. Tudo bem, gente? Então, gente, agora vamos a um exercício ali da apostila, tá? Apostila do positivo, volume 3, página 50. Então, abram aí a apostila para acompanhar comigo, tá? A gente vai fazer esse exercício para ver se realmente ficou claro tudo isso que a gente conversou. Bom, o que o exercício diz? Em seres humanos, a capacidade de dobrar a língua é dominante. Ela é representada pelo alelo Lzão, seja L maiúsculo. E a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva. E ela é representada pelo alelo Lzinho. Tudo bem? Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota. A gente viu que a heterozigota ela tem alelos diferentes, certo? Ou seja, ela vai ter... A gente vai conversar, né? E o homem desse casal, ele não é capaz de dobrar a língua. Ele está querendo saber se esse casal vai poder ter filhos que tenham a capacidade de dobrar a língua. Então é isso que a gente quer ver. Primeiro a gente precisa determinar qual é o genótipo da mulher e do homem. Ele disse que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e ela é heterozigota. E a gente viu que a capacidade de dobrar a língua está associada ao alelo dominante ali, é uma característica dominante e que está associada ao alelo Lzão. Então, se ela tem a capacidade de dobrar a língua e ela é heterozigota, o genótipo dela só pode ser Lzão, Lzinho, né? Certo? Porque Lzão é que está associado à característica dominante.
E o heterozigoto quer dizer que os alelos são diferentes. E o homem que não tem a capacidade de dobrar a língua, a gente viu que a incapacidade de dobrar a língua, ela é uma característica recessiva, ele só pode ser Lzinho, Lzinho. Porque a única maneira de uma característica recessiva se expressar é se eu tiver num homozigoto recessivo, ou seja, com alelos iguais que expressam características recessivas. Tudo bem? Agora a gente precisa daqui tirar os gametas. Então os gametas vão ser pro homem, tá? O homem tá aqui. Lzinho, Lzinho. Pra mulher, a gente tá fazendo aqui o nosso quadrinho de punê, tá? Pra mulher, eu vou ter Lzão, Lzinho. Vou começar meu cruzamento. Nesse quadrinho aqui, eu vou escrever a associação desse gameta com esse gameta. Ou seja, Lzão, Lzinho. Nesse quadrinho aqui, eu vou escrever a associação desse gameta com esse gameta. Lzão, Lzinho. Aqui, desse com esse, certo? Nesse aqui é desse aqui com esse aqui. Ou seja, Lzinho, Lzinho. E aqui, esse gameta com esse gameta. Lzinho, Lzinho. Então, o que a gente teve de resultado aqui, analisando o nosso resultado? 2/4 dos indivíduos, né? Eu tenho 4 quadradinhos. Então, 2/4 deles são indivíduos Lzão, Lzinho. E 2/4 são indivíduos Lzinho, Lzinho. Se vocês observarem, a gente pode simplificar isso aqui, certo? Então, eu posso dizer que meio Lzão, Lzinho e meio Lzinho, Lzinho. Ou seja, 50% dos filhos vai ter a capacidade de enrolar a língua, porque os filhos que vão ter a capacidade de enrolar a língua são esses aqui, concorda comigo? Em que eu tenho o Lzão, eu tenho a letra maiúscula, ou seja, a característica dominante vai prevalecer. Tudo bem? Tranquilo?